2014 foi o ano em que os acordos entre George Lucas e a multibilionária Disney se firmaram. Disney, a empresa que engole muitas outras empresas como Marvel e Fox, agora começa a absorver a empresa Lucasfilm, que até então pertencia ao nosso caro George Lucas. E para quem não conhece como eu conheço, ele é o responsável criador de franquias e obras como Star Wars, Indiana Jones e talvez a maior obra de todas, American Graffiti. Um não ficou tão conhecido quanto os outros dois, mas saibam que eu gosto das três obras. Ele fez também um filme chamado THX, que é bem cult, mas mesmo eu sendo um apreciador do tipo de coisa cult, eu nunca vi. Porém, talvez muito provavelmente você também nunca assistiu a esse filme, mas com certeza já deve ter visto esse símbolo. E de fundo uma música que lembrava bastante a intro do Play 1. Mas voltando, acho que eu me perdi. Onde estávamos? Assim, American Graffiti, onde você estava em 62? E a Disney e seus monopólios legais, mas malquistos pela sociedade. Olha, George Lucas criou Star Wars. No começo, aqui eu desprezei essa obra, mas não me levem a mal, quem me conhece sabe que eu de fato gosto bastante. E se mostrar essa imagem uma terça-feira, perguntarem o que é isso no mapa, talvez tenha uma grande chance de eu acertar. É Alderaan. Voltando, George Lucas é bem orgulhoso e no meio da assinatura de papéis ele exigiu que o preço que ele ganhasse na venda do Lucasfilm deveria ser maior ou igual à quantia que a Disney pagou para ter a Marvel, porque ele considerava que Star Wars era bem melhor do que os filmes de super-heróis, e disse que não aceitaria menos. Abre parênteses, a Marvel foi comprada pela Disney por 4 bilhões de doletas. E sim, se você está prestando atenção em minhas palavras, conseguiu captar o grande erro dele, que no caso foi pedir a quantia maior ou igual. Que burro, é óbvio que a Disney, uma empresa que se importa só com o lucro e passa por cima de tudo e todos para isso, é óbvio que ela vai optar pelo mínimo possível para a compra. Uma quantia maior ou igual. Igual? Não igual. Não percebeu? Se você quer igual, tem igualmente noção da realidade. Tipo, mesmo se eles tivessem te dado 4 bilhões e 1 centavo, já valia mais a pena do que pedir igual, total, desconexo. Olha, George, a Marvel já possuía uma base cinematográfica pronta. E o mais importante, ela já tinha o Kevin Feige. Ela já tinha um produtor ciente e viril que sabia o que estava fazendo. Você, George, não tinha. Ou achava que tinha. Tá, ok, pra ser justo, todos os filmes que a Disney lançou de Star Wars bateram 1 bilhão. Menos aquele, nós não falamos dele aqui. Aliás, eu fui conferir a quantidade de bilheteria que ele fez para me consultar para escrever esse roteiro desse vídeo, e eu não poderia estar mais feliz com vocês, pessoal. Vocês não deram dinheiro a essa coisa. Eu fui ao cinema assistir umas 6 vezes. Sem dúvida, Star Wars valia a pena, e a Disney sabia disso, e estava disposta a pagar os 4 bilhões e 1 centavo. Eu realmente rio se isso tivesse acontecido. Porém, a Disney achou que as exigências do George já estavam ficando muito pesadas. Eram 3 no total, mas eu chego lá. As 2 primeiras era que ele queria os 4 bi e também ele queria escrever os roteiros para uma trilogia de filmes. Porque claro que a Disney iria fazer filmes, todo mundo sabia disso, é meio que óbvio, né? Eles não iam comprar a empresa para não fazer nenhum filme. E George, apesar de não ser mais o dono, ele ainda queria ter um certo controle da obra mais influente dele. Querendo ou não, é a vida dele ali. É o que ele fez para entrar no mundo do cinema para começo de história. Ele queria muito bolar aquela história. Viram o que eu fiz aqui? Tá, ele só não queria perder a influência, que estava cada vez menor. A verdade é que ele não estava mais com saco de ficar saindo de manhã para um set de gravação, ser o diretor, escolher os ângulos de câmera, lidar com os atores mal-humorados, ou até mesmo ficar recebendo hate. Ele gostava de escrever os roteiros e de ganhar uma boa grana no fim do mês. Trabalho de roteirista não paga as contas de ninguém, viu, gente? George Lucas gostava mesmo era de ser produtor de franquias. Bem, a Disney já estava por aqui. Sei que vocês não me veem, mas vocês me entenderam. Ela estava por aqui e não aguentava mais as exigências de George. E então excluíram uma, que no caso foi a de deixar George escrever os roteiros. Eles barraram isso, mas que claro, de um jeito velado e mais bonitinho.
A desculpa foi: nós aceitaremos as suas ideias, mas não temos a obrigação legal de tornar os seus roteiros filmes. Ou seja, nós aceitaremos as suas ideias, mas assim que você virar de costas nós botaremos no triturador de papel, baby. E com esse gancho meramente de aparências entra a nossa vilã da história. Contemplem a destruidora de enredo, a criadora de Mary Sue, Kathleen Kennedy. George Lucas, sábio e ingênuo como só ele, pensou assim: olha, se lá pra frente eles não serão obrigados a realizar meus roteiros, então eu tenho que dar um jeito de colocar alguém lá dentro que queira fazer os filmes, baseado no meu roteiro. Aí beleza, ele viu a sua lista de contatos no Telegram e foi analisando a dedo quem era de sua confiança. Esse não, opa, essa já até trabalhou comigo. E foi assim que ele trouxe ela para a equipe. Ele chegou na Disney e falou: eu quero ela, Kathleen Kennedy, como a presidente da minha empresa, que logo não vai ser mais minha. Aí a Disney olhou de cima a baixo para ela com seus olhos penetrantes de empresa multibilionária e adentrou a alma da cidadã. E bem, conhecendo a Disney atual, eles adoraram na época a Kathleen, mas mesmo adorando, estipularam um contrato de duração para ela. E se tudo der certo, em 2022 já acaba e ela vai ser obrigada a sair. Então resumindo, Kathleen Kennedy deu um golpe no Jorginho, onde estás Jorginho. Ela fez o clássico, sorri e acene. E George estava crente que dando um empurrãozinho nela, ela estaria tão agradecida que manteria o contato dele com a empresa no futuro, mesmo que sem obrigação legal. Já tá escrito trono na testa só por essa frase. Oh, ingênuo. Isso, mesmo ele já conhecendo ela de outros carnavais, ele entrega os roteiros lindos e imaculados de 3 filmes para a moça, agora presidente da empresa. E assim que assinado todos os papéis e contratos, a Kathleen, que até agora estava no modo sorri e acene, agora mudou para o modo puxei o tapete na escada mesmo e é isso. Assim que George virou de costas após assinar a venda da empresa, ela tacou imediatamente os 3 roteiros numa trituradora elétrica de papéis. Vocês perceberam que eu adiciono um ou outro adjetivo só pra dar uma enchida de linguiça? Tá, antes de continuar, tenho que explicar para quem não conhece. Star Wars é uma franquia que não é só de filme que se faz. Tem basicamente tudo que é mídia com o nome da marca. Tem os filmes, as séries em desenho, livros, HQs, jogos, mangás, jogos de RPG. E isso era incrível. Tudo conectado, maravilha. Eram chamados de universo expandido na época. Aí ok, assim que ela estava lá no auge, ela, Kathleen, ela podia fazer tudo ali. Se ela quisesse transformar os livros do Tron em mídias cinematográficas, ela podia. Apesar de que hoje em dia Dave Filoni e Jon Favreau estão tentando fazer isso com séries, mas enfim. Se ela quisesse fazer uma série estilo Game of Thrones de The Old Republic, ela podia. Ela estava com o Power Ilimited ali. E o que ela fez? Isso mesmo, ela destrói o universo expandido. Para quem gosta de analogia, é tipo se o George fosse a República Galáctica e após a Disney comprar a Lucasfilm e a Kathleen Kennedy fosse o Império. Vamos torcer para, no futuro, David Filoni seja a nova República. Por motivos pessoais e ideológicos, a Kathleen Kennedy decidiu que teria uma abordagem um tanto quanto incisiva no material antigo de George Lucas. Ela pretendia simplesmente passar um grande pano por cima de toda a história prequel à compra da Disney. E de fato muitos viram isso acontecendo, pois ela tornou todo o universo expandido Legends, o que desestimula as pessoas a irem atrás. Porque mesmo esses Legends, que pra quem não conhece Star Wars pode ser um pouco difícil, mas antes que eu comece a ficar devagando por aí, olha, Legends e Canon são duas coisas opostas. Tem a linha cronológica e ela cortou a linha cronológica no meio, basicamente, e dividiu. Partes foram pro Canon e a maior parte pro Legends. Legends, a tradução é lendas, basicamente são lendas que as pessoas dentro do universo de Star Wars contam umas pras outras. Então nós, como público, não sabemos se essas lendas são reais ou não. Na dúvida, não. Na dúvida não existiram essas coisas. Então são desconsideráveis, são irrelevantes, são desprezíveis. Quando você vai numa prova ali e aí você vê na questão falando a quantia da gravidade é desprezível nesse arremesso de bola, por exemplo. Então não conta. Ou seja,
tem um conteúdo muito bom ali, tem uma trilogia de livros muito bom ali, por exemplo, a do Tron, né? Só que ela é ótima, não há como negar, ela é muito boa. Pra quem lê, gosta, só que por ela ser Legends, ela desencoraja alguém que tá ali, um fã superficial, alguém que tá começando a gostar de Star Wars, desencoraja ele a ler. Porque se aquilo não faz parte dos filmes, não tá ligado com o todo, por que eu vou perder tempo, sabe? Então desencoraja. Tudo que é Legends é como se fosse irrelevante, e de fato é. Então tudo bem. A Kathleen Kennedy, ela desmoraliza grande parte ali dos conteúdos. Então meio que agora tem um espaço vago. E para isso ela começou a contratar escritores, desenhistas, tals, e agora eles iriam repreencher esse universo expandido. Então basicamente eles excluíram tudo que foi feito pela Lucasfilm original e começaram a criar os próprios produtos deles para, obviamente, eles ganharem dinheiro, né? Obviamente isso é uma jogada de marketing da Disney, isso não é nada tipo pensado pros fãs, tipo, o que a gente pode fazer para agradar os fãs hoje? Não. O que a gente pode fazer para ganhar o máximo possível de dinheiro? É excluir tudo que não fosse nosso e começar a fazer coisas que só são nossas. Que no caso são os livros novos, os filmes novos. E até mesmo... Não, isso quando eu descobri explodiu a minha mente. Mas daqui a pouco eu me aprofundo mais. Só que, tipo, eles poderiam usar personagens que já existiam na época. Tipo assim, por exemplo, o Luke Skywalker... ele já existia na época que era do George Lucas. O George Lucas criou o Luke Skywalker. Então, pra Disney colocar o Luke Skywalker num filme, eles teriam que pagar uma certa porcentagem para o George Lucas. Isso se ele fosse o personagem parecido. Se ele tivesse 15% de alteração na estética dele, eles não precisariam pagar nada para George Lucas. E aí a gente percebe o quão bizarros são as coisas. Olha só, você consegue me dizer algum motivo do porquê C-3PO está com um braço vermelho aqui internamente, tipo, dentro do filme? Por que ele tá assim? Não tem motivo. Ele só está assim porque sim. E o motivo, quando você observa, é extremamente claro. Ele está com o braço vermelho justamente porque nos outros filmes do George Lucas ele não tinha um braço vermelho, logo ele tem uma alteração. E se você for contabilizar em porcentagens o personagem, ele tem 15% de braço vermelho diferenciado nele dessa vez. Ou seja, pela aparição desse personagem com uma pequena alteração, eles não precisam pagar ao criador deste personagem. É ou não é uma sacanagem? É uma sacanagem. Isso aconteceu literalmente com todos os personagens antigos. Um ou outro que manteram porque não tinha como mexer, sabe? Mas, todos alteraram. E eu não tenho certeza, mas eu acho que eles pagavam pela quantidade de cenas que eles apareciam. Então tá aí a explicação, mais uma vez, do porquê os personagens originais, como Luke, Han e Leia, C-3PO ou R2-D2, Chewbacca também, né, obviamente, aparecem tão pouco. Eles eram literalmente os personagens principais antigamente, só que agora nos novos filmes eles foram renegados a ficarem atrás das cortinas, basicamente. O que tudo bem, eles são velhos, tals. A Carrie Fisher, né, morreu em 2016, então, tipo, obviamente eles estão velhos e uma hora ou outra eles vão acabar falecendo, infelizmente. Então eles não podem arriscar. E tudo bem, eles trouxeram personagens mais novos pra trama, né, pessoas novas, carne nova, né, se é que me entende. Só que de um jeito não tão legal. Eles simplesmente passaram na frente porque por conta de dinheiro, sabe? Não é algo pensado pra agradar os fãs. Tipo, né? Vocês me entendem? Tudo bem que faz sentido a decisão que eles tomaram, só que também não é algo tão bem visto assim por nós que é fã, sabe? Mas tudo bem. Voltando a cronologia, né? Eu não vou ficar me avançando, porque senão eu vou ficar divagando aqui. E tudo bem. Aí a gente tem uma pergunta. Star Wars é uma franquia de filmes onde existem muitos símbolos extremamente reconhecíveis por todos. Tipo assim, se eu colocar essa foto desse capacete aqui na tela, provavelmente, né, se você consome alguma coisa de cultura pop na sua vida, você sabe que esse é o capacete de Darth Vader. Tudo bem, mas esse aqui, tudo bem, esse é fácil. Esse aqui, esse bichinho verde, simpático,
Tá, pode ser o Baby Yoda, mas não é o Baby Yoda. Quem que é? É o Yoda, obviamente, né? Acho que eu estraguei falando um pouco do Baby Yoda. Mas já que a gente falou dele, quem que é esse aqui? Esse bichinho fofinho que todo mundo ama hoje em dia. É o símbolo mais recente de coisa extremamente relacionável. Mas tudo bem, ele não conta porque ele já veio da nova geração. Então, que tal esse símbolo aqui? Com certeza você conhece esse símbolo, que é um Stormtrooper, ou talvez esse, que é um Clone Trooper. Não tem muita mudança, a não ser que um é pessoa de carne e osso e outro é um clone, mas enfim. Ou tudo bem, o que é isso aqui, ó? Esse é o barulho que faz. Isso é um sabre de luz. Acho que é a arma mais, tipo, todo mundo queria ter essa arma da cultura pop. Sei lá, que outra arma é tão legal assim da cultura pop? Sabe? Talvez mas a espada do Aragorn em Senhor dos Anéis, talvez a varinha do Harry Potter. Mas, bem, acho que a varinha do Harry Potter talvez ganhe. Mas eu acho que eu ainda preferia... porque varinha do Harry Potter, pra você ter, você precisa ter magia, né? Você sendo um trouxa aí, você não consegue. Já o sabre de luz, o lightsaber, a gente conseguiria usar normalmente, tranquilamente. Então, pra não arriscar eu ter a varinha, só que não ter a magia... Imagina, você tem a varinha, mas não tem como usar. Ia deixar de enfeite, fazer o quê? Não ia ser muito diferente daquelas lá que custam uns R$500 lá no shopping. Como quebra fácil esse negócio. Então tudo bem, lightsaber, olha só, sabre de luz. Tudo bem, esses são alguns dos muitos símbolos de Star Wars. Mas, olha, pra você brigar em uma luta de colossos, você precisa de um símbolo tão reconhecível quanto. E a Disney sabe disso, e ela... Tipo, obviamente ela quer ser reconhecida pelo trabalho dela. Então, o que ela fez? Ela fez ali personagens com características únicas, onde eles são bem reconhecíveis, e aos poucos os fãs vão se afiliando a esses personagens, e aos poucos vai gerando uma comoção, e aos poucos vai tendo ali alguns fãs que vão cada vez mais, entre aspas, cultuar a esse símbolo de algum rosto, alguma arma, algum capacete, e aos poucos vai entrando na cultura pop, até que começa a existir camisetas, broches, tals, até começa a existir paródias. Talvez esse seria o mais prático, até porque se isso fosse acontecendo gradualmente, esse seria um ótimo símbolo, um símbolo que seria perpetuado por muito tempo. Isso a gente já vê pelo capacete do Darth Vader. Sabe, aos poucos foi ficando cada vez mais famoso, até que hoje em dia você consegue reconhecer isso até mesmo de costas. Mas, obviamente, isso é demorado, e a Disney se mostrou naquela época, eu não sei hoje em dia, né, não tem muito como saber, mas naquela época a Disney se mostrou apenas querendo coisas a curto prazo, dinheiro a curto prazo, investimentos a curto prazo e também reconhecimento a um curto prazo. A estratégia que ela usou foi enfiar com tudo em todo mundo aquela imagem e aquele símbolo para que todo mundo reconheça ele e fica forçando na cara das pessoas. Você tá andando e de repente aparece alguém e fica tacando símbolos na sua cabeça, até um deles entrar pela sua orelha e ficar dentro do seu cérebro para sempre. É isso que eles estão tentando fazer. Tentar forçar símbolos de coisas que eles fizeram para parecer que os símbolos deles têm alguma importância. Mas, queridos, deixa eu te contar. Esses símbolos eles servem principalmente para vender coisas, como camiseta, brinquedos e tal. E vamos falar. Tipo, vender camiseta, quem compra camiseta de Star Wars é fã, tipo, já meio crescido, digamos assim, né? Quem tem realmente dinheiro, já tem uns 30, 40 anos. Mas brinquedo, crianças é o que mais tem e é o que mais deveria vender. Star Wars cresceu com a venda de merchandising. Então, obviamente, símbolos são para prender na cabeça das pessoas e familiarizar elas com Star Wars. Mesmo se elas nunca assistiram um filme, elas sabem quem é esse cara. Isso faz com que algumas queiram comprar os brinquedos. Algumas, muitas no caso. Só que, bem, a gente vê que essa estratégia da Disney não deu tanto certo, pois os brinquedos encalharam muito nas lojas. Chegou uma época em que a Disney começou a comprar os próprios brinquedos dela para guardar em armazéns gigantescos para momentos mais propícios. Então, com isso, a gente percebe que ficar forçando símbolos é algo bem desnecessário e é algo que irrita as pessoas no decorrer do tempo. E bem, vocês não precisam apenas acreditar em minhas palavras, eu vou dar alguns exemplos aqui.
Tipo, você entra em qualquer site da Disney, de Star Wars, você entra na Disney Plus, você entra nos jogos que eles fizeram e você vai ver principalmente as coisas que eles fizeram à frente do que as coisas antigas. E tipo, tudo bem, isso é... Eles querem mostrar o que é deles, mas entendam, as coisas antigas é o que o pessoal gosta. O pessoal curte muito mais um Darth Vader do que um Kylo Ren. Alguém tem alguma dúvida disso? Não. Então, olha, Kylo Ren, eles estão forçando a barra. Tipo, não é como se ele não fosse um bom vilão, pelo menos nos primeiros 2 filmes, mas é o que eu tô dizendo. Tipo, não é errado, mas é só irritante. E eu só queria passar isso pra vocês. Então vamos aqui para alguns exemplos. Eu achei esse vídeo aqui muito interessante, que é basicamente um gringo comparando o tempo que leva de um console pro outro carregar a tela de loading do Star Wars Battlefront 2, que é um jogo lançado aí em 2017, se eu não me engano, pela Disney, que eu já comentei em um vídeo aí, eu vou deixar o card, olha só, primeira vez que eu faço isso no canal, eu acho. E, bem, não importa exatamente o tempo que leva de um pro outro, mas vamos olhar um pouco as personalidades que estão gravadas na tela. Olha só, primeiro a gente já começa no centro da tela, um personagem que apareceu apenas... um capacete, que é de um Stormtrooper, que apareceu exatamente em um filme durante... Cara, eu acho que se ele apareceu por 5 minutos no filme, foi muito, é sério. Eu acho que 3 minutos ainda já seria muito. Então, é só pra vender brinquedo? É só pra vender brinquedo. E eles estão o quê? Forçando o símbolo dele, colocando ele na frente. Um capacete que ninguém conhece o nome. Eu conheço porque eu sou fã, porque, né, o nome é Trooper, Sith Trooper, alguma coisa assim. Tá vendo? Nem eu sei direito. Tá. Do lado esquerdo e direito a gente vai ter aí coisas que foram feitas pelo George Lucas que já são bem mais reconhecíveis. De um lado, do lado direito, para quem vê, é o Stormtrooper, que é o padrão. Do lado esquerdo já vai ter ali um pouco mais difícil. Só quem acompanhou o Clone Wars, o desenho, que também foi feito pelo George Lucas, vai reconhecer. Que é os clones, Clone Troopers da 501, que é uma legião, enfim. Que é aquela do jogo que eu falei novamente, tá no card aí em cima. Aí, continuando do lado esquerdo, vamos ver todos do lado esquerdo e depois todos do lado direito. Ó, no lado esquerdo a gente tem logo em seguida o Clone Commandos. Clone Commandos já é bem mais antigo do que a Disney, já é universo expandido. Só que a Disney deu uma realçada nele. Mas tudo bem, até aí tudo bem. Só que aí vem outro, que é os clones da Ahsoka Tano, estão ali dando destaque também. E realmente é muito legal quando aparece isso no desenho. Mas novamente, é algo que aparece durante alguns episódios. 3, eu acho. 4 talvez, não acho que... não sei se... aparece desde o começo, 4 episódios. Mas tudo bem, tá lá. Tudo bem, esse tudo bem Star. Mas aquele vermelho ali na frente ainda, nossa, bizarro. Tá, aí mais depois ali pro lado esquerdo tem mais alguns que não é tão relevante. Eu sei que depois daquele da Ahsoka, que tem uns negócios na cara, um negócio laranja na cara, vem um que é o Clone Trooper, que ele dirige uma speeder bike. Eu lembro que eu tinha eu tenho um Lego desse capacete, muito legal. Tudo bem, agora vamos então para a parte direita. Para a parte direita ali em destaque também na frente temos da Iden Versio, que é aquele tipo de personagem que só existe, sabe? É aquele personagem que ninguém pediu, tá lá só, sabe? E beleza, o capacete dela tá em destaque, mas não é como se ele fosse reconhecível, é novamente eles forçando a aparição, sabe? Aí depois aí tem um George Lucas e mais pra trás ali tem um do Clone da Morte, alguma coisa assim, Clone Sombrio. Putz, deu branco agora. Eu sabia total, mas agora esqueci. Enfim, que é os capacetes daqueles caras, aqueles Clone Trooper, Death Trooper. Eu sei em inglês, mas não sei em português. Incrível. E ele tá lá em destaque. E aí, eu acho isso maravilhoso. Do lado direito ainda, todos os atrás daquele capacete preto são dos novos filmes, da trilogia nova. É o Stormtroopers da nova trilogia. Que, tipo, nem nome próprio eles têm. Só é os mesmos nomes, só que pra coisas diferentes. É bizarro isso. Deveria pelo menos ser um nome diferente. Já que quer fazer algo, um símbolo, tipo, único pra você, cria algo único, sabe?
incrível, mas sei lá. Tudo bem, isso nem é tão assim, eu só queria mesmo mostrar essas pequenas coisas, porque é nisso que eles irritam a gente, é nas pequenas coisas, sabe? Nas pequenas coisas que faz a diferença. Sei lá, eu não consegui achar tanto conteúdo quanto eu gostaria pra colocar aqui. Muita coisa é subjetiva, sabe? São pequenas imagens, pequenas falas, em que você consegue perceber que eles estão fazendo uma sobreposição do que era novo sobre o que era antigo. E isso não é tão intuitivo assim quando você vai pesquisar no Google, no YouTube pra procurar. O que eu poderia fazer também é tirar foto da minha TV de coisas que eu lembro assim na hora, só que a qualidade ia ficar horrível e não é isso que a gente procura. Então fica algo mais subjetivo. Deixa o motoqueiro passar, né? Então fica algo subjetivo. Entendam, quando eu falo que realmente eles estão colocando o que era novo acima do que é antigo, vocês percebem que vai ter uma versão nova do Han Solo, vai ter uma versão nova do Palpatine, vai ter um tipo diferente de Leia, de Luke Skywalker, tanto de personalidade quanto de aparência, de certo modo, entende? Então, dito isso, eu espero que vocês pelo menos entendam, apesar de eu não trazer tantas provas cabais, coisas tangíveis aqui na tela, saibam e confiem nisso, mas tirem suas próprias conclusões em assistir as mídias também. Bem, podemos passar aqui para o próximo tópico. Só para esclarecer, eu tô gravando isso depois de tudo que eu já gravei, então meio que daqui a pouco eu vou começar a falar como se eu nem tivesse falado isso aqui antes. Por mais que isso tá acontecendo antes, o que eu vou falar mais pra frente é algo que eu já falei no passado, então vai estar meio desconectado tudo isso que eu tô falando. Então é isso, tchau galera. Então, sei lá, pra encerrar aqui, eu sei que a opinião das pessoas é que simplesmente a Disney estragou Star Wars. Eu não acho isso, eu realmente acho que os últimos filmes foram decepcionantes, no mínimo. De fato, eu deixei de me importar com Star Wars nesse meio tempo, sabe? Tipo, depois que eu assisti o último filme, o pessoal falava, vai lançar séries, não sei o que. Eu tava, tipo, mano, não quero mais saber, sabe? Eu tava pensando em outras coisas. Bati no microfone, desculpa. Eu tava pensando em outras coisas, não tava mais me importando. E é isso. Só que, assim que eu comecei a assistir um pouco de Mandaloriano, da série da Disney Plus, pois eu paguei Disney Plus, desculpa, mas Mandaloriano, Baby Yoda, muito bom. Cara, é uma série boa. Me fez voltar a me importar com Star Wars. Eu acho que eu nunca mais vou ver Star Wars do mesmo jeito de antes de ver os filmes novos da Disney. Os últimos 2 foi bem ruim. Só que Mandaloriano me fez me importar novamente com Star Wars. E tem uma grande coisa sobre isso, porque a Kathleen Kennedy, ela perdeu muito o poder dela dentro da empresa quando lançou os últimos filmes. Os últimos filmes foram fracassos de crítica, tanto de público quanto de crítica especializada, só que foram bem de bilheteria, tá? Cada um fez 1 bilhão, né, como eu falei, exceto o Han Solo, que não conta. Então, olha, aí, como ela tava perdendo poder, a série do The Mandaloriano não teve dedo dela, basicamente. Só foi o Dave Filoni, que é da Pensilvânia. Parece texano, porque ele usa um chapéuzinho, mas ele é da Pensilvânia. E também o Jon Favreau, que fez o primeiro Homem de Ferro, o segundo também, eu acho. Ele fez vários filmes, ele é bem legal. Então, ele fez, junto com o David Filoni, essa série do The Mandaloriano, e eles entendem muito sobre Star Wars. E eles se importam com Star Wars, diferente do que a Kathleen Kennedy se mostrou, né? Porque ela basicamente só queria, servir a Disney, né? E a gente sabe que a Disney só queria lucrar, então tinha realmente direções conflitantes e acabou não indo pra lugar nenhum. Mas o David Filoni e o Jon Favreau, com um pouco de liberdade, conseguiram fazer uma boa série. E com isso, eu gostei dela. Só que tem uma coisa curiosa, a Kathleen Kennedy estava perdendo poder, só que aí o Mandaloriano começou a fazer sucesso, mesmo ela não tendo tido envolvimento nenhum. Aqueles caras, que a propósito encaixa muito com o que o Todinho falou acho que no último vídeo que ele lançou,
Eu deixo na descrição, talvez, se o pessoal quiser assistir, eu recomendo vocês assistirem, que faz um pouco de sentido. Ele fala que aquelas empresas super grandiosas têm alguns empresários lá que não se importam com nada, eles só estão adquirindo cada vez mais e mais e mais poder, porque eles já são bilionários, eles não se importam com nada, eles estão comprando ações, vendendo ações, comprando ações, vendendo ações, e eles de fato não entendem o mundo que eles estão. Então faz sentido, porque, bem, o cara tá vendo os números e vê que de um dia pro outro os números começaram a crescer na questão das ações da Disney. E aí ele olha o porquê, por causa da série Mandaloriana. E aí ele vê, quem que é a diretora, não, quem que é a presidente da Lucasfilm, que é a empresa que fez o Mandaloriano? Aí ele vê que é a Kathleen Kennedy. Então ele acha que a Kathleen Kennedy fez Mandaloriano, sabe? Tipo, ela tava supervisionando, então é ela que eu vou parabenizar. Então acabou que ela ganhou um pouquinho mais de poder nesse meio tempo. E é por isso que começou um movimento nos Estados Unidos boicotando Mandaloriano. Pois é, o pessoal nos Estados Unidos não perde tempo. Basicamente, eles não assistem YouTube, então nunca vão ver vídeos como esse aqui, por exemplo, que é onde a gente fala de algumas coisas a respeito. Então, pra encerrar, Kathleen Kennedy vai sair da Lucasfilm. E eu e alguns fãs esperam que o David Filoni, que é alguém que trabalhou no Clone Wars, Rebels, Resistance, e está com George Lucas ali desde o começo, basicamente, da prequel, na série original não, mas na prequel sim. Ele é alguém que sabe de Star Wars, assisti Star Wars quando criança, e eu espero que ele se torne o próximo presidente da Lucasfilm assim que a Kathleen Kennedy sair. E eu espero que não seja um cara randômico que é só amiguinho dos empresários e que os empresários falou, eu gosto de você, entra lá no cargo de presidente. Então tudo bem. Eu sinceramente não me importo muito mais com o futuro de Star Wars nesse exato momento. Eu prefiro ver o que já existe e eu curto ou eu não curto. E eu estou bem apaziguado no momento. Pois é, a minha ânsia de querer consumir coisas de Star Wars abaixou muito nesse meio tempo. Dito isso, eu sou o ArthurBR, espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha uma boa noite.